Bom dia, paz, bem e todo tipo de saúde a todos também. Falar que a gente não se irrita com algumas pessoas, a gente se irrita, mas somos humanos, erramos todos os dias, aliás, erramos todos os momentos, mas até que ponto nós mesmos sabemos pedir perdão a Deus? Bem, eu sei que estamos numa fase, como dizem, de, de divisões, não é de união, onde as pessoas não podem ter nenhum comentário, não chamam disso, não chamam daquilo, mas as pessoas estão cegas. E o que eu sei das pessoas não posso falar, mas eu vou falar no geral. Quantas pessoas, quantos. Olha, tem ótimos professores, tivemos, né? Vou eu colocar no passado, porque hoje em dia, sabe, os professores aí com suas ideologias, aí com coisas contrárias à natureza, não são muito certos. Precisam, estão doentes, sim, precisam de assim do amor eterno de Deus para tratar dessa saúde mental, né, dessas coisas, porque não existe criança trans, pode ser em transição à adolescência, aí dos 12, 13 anos, pode ser uma transição à adolescência, mas criança trans, como querem colocar, não existe. E eu falo, eu tem pessoas que eu gosto, querem ser o que querem, mas sejam na fase adulta. Saibam as suas escolhas na fase adulta. E porque uma criança, né? Por exemplo, em alguns países, crianças têm que se casar com 11, com 10 anos, nem bem menstruou. Já tem que se casar, especialmente meninas, com homens quase 40 anos mais velhas do que elas. Isso é pedofilia, sim. A criança deixar de ser criança. Quantos professores, como eu estava dizendo, iam, né, para a sala de aula, adoravam quando as menininhas iam com um pouquinho mais de decote. Por isso que eu era a favor de camiseta. Sim, eu era a favor de camiseta, de uniforme. Antigamente se tinha, nossa, se comprava, hoje é tudo dado, tudo dado. E mesmo assim as pessoas não vão uniformizadas. Então assim, é umas coisas assim que a gente não entende. Então assim, é difícil, que nem eu falo sempre, em toda profissão, seja ela qual for, né? Eu não sei de quem eu ouvi a explicação, mas acho que foi num momento de fé que eu ouvi. Não lembro direito, mas eu acho que. Ah, eu não vou mentir para vocês, eu não lembro. Mas o joio e o trigo estão no mesmo filete, você só vai saber na hora, ali, no momento exato, onde você estiver com a semente na mão. Então, ou seja, todos têm a mesma profissão, né? Pastores, professores, policiais, médicos. Ué,
Não é porque o médico conhece o corpo humano, vê um corpo humano, estuda o corpo humano, que ele não pode ser um joio da vida, né? Dentistas, enfim, a gente sabe disso. Então, mas a gente tem que lutar contra vícios, lutar contra os nossos próprios pensares todos os dias. E é isso que as pessoas não entendem, que nem quando eu coloco quem vota em cristão, não, quem é cristão não vota em quem promove aborto, em quem é comunista. Gente, se a gente pegar a história dos países comunistas, foi exatamente o que está acontecendo nos nossos dias que começou, né, com aquela historinha, lenga-lenga, não sei o quê, e depois vieram censuras, e as pessoas, mesmo os historiadores que eu admiro, né, que eu trabalhei com eles, não conhecem, se acham assim, impecáveis. E olha que eles tiveram outra profissão, será que eles também gostam, apoiam aí o que o nosso governo faz de abrir as portas para quem não é do bem? Mas são coisas, como eu disse ontem, quanto a pessoa, quanto a pessoa, né, do senhor Lula, ele deve, sei lá, o que aconteceu no dedo dele, uma máquina, disseram que foi uma máquina, disseram, tem tantas histórias que a gente já nem sabe mais, mas que ele não nasceu, o PC dele não nasceu. Ele ficou, talvez, né, devido a uma questão ali, e realmente, dependendo, se a pessoa estiver bem atenta, ela não, talvez, mesmo assim sofre acidente. Imagine se ingerir alguma coisa. Então temos que ter essa noção. Agora, falar que o outro, né, uma outra pessoa não recebeu uma facada, se a gente vê as questões aí, só que as pessoas não têm um lado humanitário, não. Humanitário para si, para o outro não. E a Globo com a história da empatia, né? Passamos um ano aí em 2020 falando de empatia. Cadê a empatia? Hum? Onde está a empatia? A empatia? Não existe mais empatia no trânsito, não existe empatia nas redes sociais, não existe empatia em mais nada. Vocês já perceberam? A gente fica assim, sem saber o que fazer realmente. Mas é viver, não é deixar a vida me levar. É dizer, Senhor, estou em suas mãos. Entrego meu dia em tuas mãos. Hoje mesmo, às vezes eu esqueço, eu mesma esqueço. Eu convido Jesus para vir tomar cafezinho comigo. É um café com leite, né? Cafezinho com leite, pãozinho, né? Às vezes com manteiga, às vezes margarina, melhor dizendo, às vezes com margarina, às vezes sem margarina, que nem o caso de hoje. Hoje tinha umas bolachinhas assim, meia as salgadinhas, sabe aquelas bolachinhas assim, baratinhas, que são gostosas danada. São umas... Aliás, desculpa a palavra que eu falei, não é pra se falar essa palavra. São aquelas bolachinhas gostosas assim, ai, Maria, aquelas salgadinhas assim, nossa, muito bom. Mas vamos à palavra, que hoje eu já falei demais. Esse final de semana, o pessoal fala assim, nossa, esfriou. Gente, as pessoas esqueceram que nós temos 4 estações do tempo, né? Primavera, verão, outono, inverno. E que nos meses, né,
de junho, a partir do dia 21 de junho, solstício de inverno, se eu não me engano. Tem um nome. Entramos no hemisfério sul, né, geograficamente, pela questão aí de posições solares, do, da rotação e translação, né, da Terra. Nós entramos no inverno aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte, nós estamos no verão. Que nem em Portugal tá tendo queimadas, né? Olha, tá pelo, não só em Portugal, na Grécia, em vários países lá, o verão tá sendo assim cruel. Aqui, né, o inverno, no nosso inverno brasileiro, não é tão rigoroso, mas com tanta devastação lá na Amazônia, né? As drogas adentrando ali rios, descendo rios abaixo, influenciam aqui no inverno daqui, tá? E as pessoas, né, não falam nada, né? Ficam caladas ultimamente. Mas vamos à palavra. Eu não sei o porquê Deus pediu para estar lendo os 3 livros, né? No meu coração veio, não falo com Deus, mas veio a leitura aqui para falar com vocês. Eu espero que vocês aproveitem, tá? E lendo assim a história, né? A continuação ali da história de Macabeus, né? E os irmãos, o que eles passaram. Que eu falo assim que tem um pouquinho da história do hoje também. O livro da sabedoria ontem, falando da questão dos ídolos, né? E a gente vê aí a juventude fazendo muitas coisas aí, indo atrás de ídolos falsos, desses cantores que, sabe, se entregaram ao inimigo de Deus há muito tempo. É só um show, é cultura. Será que é cultura? Cultura é termos, por exemplo, homens, né, tendo relação sexual com outros homens que nem animais na Paulista determinado, em determinada, sei lá, movimento, sei lá como chamar. É isso que é cultura? Então eu não sou culta, não. Sinceramente, eu não sou culta. Mas vamos às nossas palavras. Na ordem que eu estou lendo para vocês. Vamos lá. Ontem eu li. Ontem eu terminei o capítulo 2, né? De 2 Macabeus. O capítulo 3 tem 40 versículos, mas vamos dividi-lo, tá bom? Até onde der, que hoje eu já falei demais. Olha que lindo. Lembremos, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então não tem meu corpo, minhas regras, não, viu, mulherada? Não tem bem isso, não, tá? Deus protege visivelmente o tesouro do templo, segundo o livro de Macabeus, capítulo 3. Enquanto os habitantes de Jerusalém gozavam de uma paz perfeita por causa da piedade e retidão do sumo sacerdote Onias na exata observância das leis. O templo era respeitado, mesmo pelos reis estrangeiros. Estes honravam o santuário com os mais ricos presentes, a tal ponto que Seleuco, rei da Ásia, subministrava com suas rendas pessoais
toda a despesa necessária à liturgia dos sacrifícios. Todavia, um certo Simão, da tribo de Balga, nomeado prefeito do templo, entrou em desacordo com o sumo sacerdote quanto à inspeção do mercado público. Como não podemos vencer Onias, como não pudesse vencer Onias, foi procurar Apolônio de Tarsis, que governava nessa época a Cilícia e a Fenícia. Declarou-lhe que o tesouro do templo transbordava de indivisíveis riquezas, a não poder enumerá-las, sem nada terem que ver com os sacrifícios, e que ele daria um jeito de fazê-las passar ao heredário real. Tendo uma audiência com o rei, Apolônio o advertiu sobre as riquezas que haviam sido declaradas. Este, tomando uma decisão, enviou seu intendente Heliodoro com a ordem de trazer as ditas riquezas. Imediatamente, Heliodoro pôs-se a caminho, simulando visitas às cidades de Cilícia e da Fenícia. Na realidade, porém, para executar a ordem do rei. Tendo chegado a Jerusalém e sendo recebido pelo sumo sacerdote da cidade, com amabilidade transmitiu-lhe as revelações recebidas e comunicou-lhe o sentido de sua visita. Contudo, indagou se tudo isso correspondia à realidade. O sumo sacerdote fez-se ver que se tratava do depósito das viúvas e dos órfãos, que somente um dos depósitos pertencia a Escarno, filho de Tobias, varão muito eminente, que não era como pretendiam as calúnias do ímpio Simão, mas que tudo comportava uma soma de 400 talentos de prata e 200 de ouro. Era completamente impossível defraudar os que haviam depositado confiança na santidade, no lugar e no caráter sagrado, inviolável do templo, venerado no mundo inteiro. Firme nas ordens do rei, Heliodoro respondeu que estas riquezas deviam ser transportadas absolutamente para o tesouro real. E num dia por ele fixado, entrou com a intenção de organizar o inventário. A partir dessa hora, uma grande inquietude se espalhou pela cidade toda. Revestidos com suas vestes sacerdotais e prostrados diante do altar, os sacerdotes suplicaram ao céu, imploraram ao autor da lei sobre os depósitos, rogando-lhe que os conservassem intactos para aqueles que lhes tinham confiado. Já o aspecto do sumo sacerdote causava pena ver. Do mesmo modo, seu semblante e a alteração de seus traços manifestavam a dor interna da sua alma. O susto que o havia tolhido agitava seu corpo com tremor que mostrava o sofrimento íntimo de sua alma. Diante da profanação que ameaçava o templo, o povo se precipitava em multidão para fora das casas, a fim de se ajuntarem à prece comum. As mulheres, cingidas com sacos pela altura dos seios, enchiam as ruas, e quando as donzelas retidas nas casas corriam umas para as portas, outras para as muralhas, outras ainda debruçavam-se nas janelas. Todas erguiam as mãos para o céu com gritos de súplicas. Causava dó observar toda a confusão deste povo abatido e a angústia em que jazia o sumo sacerdote. Gente, olha a inveja, olha as coisas, né? Quer dizer, o tesouro não podia ficar ali quietinho?
A inveja é porque eu vou gastar mais, né? Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Então, eu li do 1 ao 21, tá? Macabeus, do 1 ao 21. É o que eu falo que é bem atual isso. As pessoas têm inveja, né, umas das outras e não respeitam nada. Bem, ontem eu terminei também o capítulo 14, né, do livro da sabedoria. E hoje nós vamos para o capítulo 15, que só tem 20 não, 19 versículos. Leitura do livro da sabedoria, paralelo entre os adoradores do verdadeiro Deus e os idólatras. Capítulo 15. Mas vós, Deus nosso, sois benfazejo e verdadeiro, vós sois paciente e tudo governais com misericórdia. Com efeito, mesmo se pecamos, somos vossos, porque conhecemos vosso poder, mas não pecaremos cientes de que somos considerados como vossos, porque conhecer-vos é a perfeita justiça. E conhecer vosso poder é a raiz da imortalidade. Ademais, não nos deixamos seduzir pelas invenções da arte corruptora dos homens, nem pelo vão trabalho dos pintores, borrada figura de cores misturadas, cuja vista excita os desejos dos insensatos, fantasma inanimado de uma imagem sem vida que provoca a paixão. Cativados pelo mal, não merecem esperar senão o mal, os que fazem, os que amam e os que o veneram. Eis, portanto, um olheiro que amassa laboriosamente a terra mole e a forma diversos objetos para nosso uso, mas da mesma argila faz vasos destinados a fins nobres e outros indiferentemente para usos opostos. Para qual desses usos cada vaso será aplicado? Olheiro será o juiz. Do mesmo barro forma também como obreiro perverso uma vã divindade. Ele que ainda há pouco nasceu da terra e que breve voltará a ela, donde foi tirado quando lhe serão pedidas as contas de sua vida. Ele mesmo não tem nenhuma preocupação com o próprio desfalecimento, nem com a brevidade da vida. Ele rivaliza, pelo contrário, com aqueles que trabalham o ouro e a prata. Imita os que trabalham o cobre e põe sua glória em fabricar objetos enganadores. Pó é o seu coração mais vil que a terra, sua esperança, e mais desprezível que o barro, sua vida, porque não reconheceu aquele que o formou, aquele que lhe inspirou uma alma ativa, ele insuflou o espírito vital. Para ele, a vida é um divertimento e nossa existência é um mercado lucrativo. Porque, diz ele, é preciso aproveitar-se de tudo, mesmo do mal, mas que qualquer outro esse homem sabe que peca, fazendo do mesmo barro vasos frágeis e ídolos. Ora, verdadeiramente mais insensatos e mais infortunatos que a alma da criança são os inimigos de vosso povo que o oprimiram, porque eles também tiveram por deuses todos os ídolos das nações, que não podem servir-se de seus olhos para ver, que não têm nariz para respirar o ar, nem ouvidos para ouvir, nem os dedos das mãos para apalpar, e
pés são incapazes de andar. Foi com efeito o homem que o fez. Formou-se alguém que recebeu a alma emprestada. Nenhum homem pode fazer um Deus mesmo semelhante a si próprio, porque sendo ele próprio mortal, morto é tudo que produz com suas mãos ímpias. De fato, ele vale mais que os objetos que venera. Ele, pelo menos, tem vida, enquanto que os ídolos não a têm. Chega-se até a adorar os mais odiosos animais, que são piores ainda que os outros animais irracionais, que nem mesmo possuem o que os outros seres vivos possuem. Bastante beleza para serem amados, e que foram excluídos da aprovação e da bênção de Deus. Gente, aqui também fala de riqueza, vocês perceberam? Da questão, as pessoas quererem tirarem proveito de tudo. Ah, vou fazer isso porque não vai fazer mal. Tem horas que eu vou dizer, tem a tradição, né, veio, mas eu sempre fui assim. Eu vejo Deus, não que uma planta seja Deus, mas Deus a criou, né? O beija-flor, quando vem atrás do pólen, né? Eu vejo Deus ali representado, porque Deus criou o pássaro e criou a planta, criou a água. Então, né? Um homem que se assemelha a mim, né? Ele erra como eu, ele não é Deus. Claro, que nem os pastores, eu sou o melhor pastor do mundo, eu sei tudo. Como eu digo para vocês, eu não sei nada. Eu leio aqui a palavra junto com vocês, eu não leio antes, eu não leio ela antes, eu leio aqui, nesse momento. E fico pensando como eu digo essas palavras, não sei. Mas Deus sabe. E eu peço, oremos uns pelos outros. E aqui foi capítulo de sabedoria, né? Capítulo 15 do livro de sabedoria. Tá bom? Capítulo 15. Tá? Aí então vamos ao nosso terceiro livro, a nossa terceira leitura. Ontem eu li a carta a Éfeso, né? A mensagem a Éfeso, das mensagens às 7 igrejas, que é o capítulo 2. Hoje vamos para a mensagem a Esmirna, né? Que é Apocalipse, capítulo 2, versículo do 8 a 11. Mensagem a Esmirna. O título maior é As Mensagens às 7 Igrejas. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreveu: Eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e tornou a vida. Eu conheço a tua angústia e a tua pobreza, mas és rico, e também as difamações daqueles que se dizem judeus e não são. São apenas uma sinagoga de Satanás. Nada temas ante o que hás de sofrer. Alguns de vós na prisão para pormos à prova. Tereis tribulações durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tiver ouvidos,
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Gente, quantas igrejas estão servindo ao inimigo? É como eu disse, dos ídolos musicais. Olha como tem a ver com aquilo que a gente leu anteriormente, hoje mesmo. Quantas coisas, né? Uma coisa vai se encaixando na outra. E é assim. Então, hoje foi capítulo 2, do 8 ao 11. Que nós possamos ter paz, bem, todo tipo, desculpe, de saúde também. Cuidemos da natureza. Respeitemos a mãe natureza, né? Deus nos deu água, né? E nos deu as plantas que realizam fotossíntese. O ar, né? O nosso oxigênio vem das plantas. E o que nós fazemos? Que nem falaram outro dia, né? Falaram já há muito tempo do pum das vaquinhas. Mas, gente, e hoje a economia da agricultura, você tem mais nada puro. Nosso café, né? Tudo industrializado, nosso leite todo industrializado, né? Tudo. Antigamente falava assim, ai, mas vocês não reciclavam. Só que antigamente ia-se com uma garrafa vazia, garrafa de vidro vazia de leite, e pegava-se outra. Ou então os saquinhos de leite, né, que acho que agora só tem nas entidades sociais aí, a gente tinha o leite B e o leite C, né, que eram nos saquinhos. E, como se diz, aqueles saquinhos ainda eram levados para o hospital, fogo selvagem, para fazerem lençóis para as pessoas com queimaduras. Vocês já pensaram nisso? Se reciclava assim, da melhor maneira, não se tinha tanto descarte nas ruas, tantos polímeros, né, PPs, plásticos e etc. Não se tinha. E daí falam que nós, aliás, nossos pais não sabiam reciclar. Nós é que não sabemos nada. E a geração que tá vindo aí, nossa, são folgados, querem só trocar o dia pela noite, jogarem seus videogamezinhos, ficarem em seus celulares, mas não aprendem nada. Tem a questão que vão para a faculdade, o português, eu não falo corretamente. E olha que eu escrevo, sou escritora, busco falar a minha língua corretamente. Claro que gostaria de, pela dicção, falar melhor inglês, espanhol, mas mal sei pronunciar corretamente a língua que me foi herdada. Então, como dizer do outro? Né? Como dizer a língua do outro? Tem as traduções, mas a melhor tradução são as atitudes. Um abraço, um olhar, um sorriso. Paz, bem, todo tipo de saúde também. Fiquem com Deus e que tenhamos esta semana finalizada hoje, sábado, com muito amor, com muita paz. Que iniciemos uma nova jornada a partir de amanhã com alegria, vitórias.
Sou vitoriosa pelo sangue de Jesus. Aliás, somos vitoriosos pelo sangue de Jesus. Tchau.